Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão aí de sábado? Tá um calorzinho, tá gostoso aí? Bom, hoje eu vou falar, gente, de um assunto que tá sendo bem polêmico aqui nas redes sociais, no YouTube, outras redes, sobre por que o comércio não está conseguindo contratar. Gente, o que mais tem é vídeo falando sobre isso, especialmente os mercados, né? Os supermercados estão com dificuldade para contratar, porque diz que não tem funcionários que queira se candidatar à vaga. E eu vou mais longe, né? Não são apenas os supermercados, né? Só esse segmento. Existe outro segmento, como lojas, como padarias, como farmácia também, porque não é todo tipo de segmento, tá? Só para começar. Mas eu comecei falando do supermercado porque é onde você vê mais conteúdo, né? Mais dificuldade. E eu listei aqui, eu fiquei pensando o que é que está acontecendo, o que é que está pegando, que não estão contratando. Porque, ó, a gente ouve falar na televisão, nos noticiários, que o emprego, a taxa de desemprego está aumentando. Uma hora aumenta, outra hora baixa, mais aumenta do que baixa. Tem muita gente desempregado. Diz que só em São Paulo, se eu não me engano, tem 1 milhão de pessoas desempregadas, né? Eu não vou ser precisa nos meus números, porque eu não trabalho com estatística, mas, né, pode ser que depois do que eu vi essa notícia, algumas pessoas já conseguiram colocação, mas também tem outras que também perdem seu emprego. É igual o censo, né? Gente morre e gente nasce, né? Então você tem aproximadamente. Agora vamos ficar pensando, gente, se existir mesmo 1 milhão de pessoas desempregadas em São Paulo, mais ou menos, né? Que é uma cidade, se eu não me engano, de 10 milhões. Muitas dessas pessoas, gente, são qualificadas, não são? Digamos que 50% dessas pessoas são qualificadas. São pessoas que saíram de empresas, que exerceram funções ótimas e hoje estão à procura de um emprego. Agora me diz, o que é que está acontecendo? Por que a conta não está fechando? Os mercados estão oferecendo vaga e tem esse monte de pessoas desempregadas. Aí você vem me dizer que todas elas não têm qualificação para uma vaga de supermercado? Ah, então é aqui que eu vou entrar. E eu vou ser um pouco venenosa hoje, tá bom? Você pode me estranhar, mas eu tô que tô nessa tarde de sábado. Vamos lá, ó. Um dos motivos pelo qual o comércio, muita gente não quer trabalhar no comércio. Primeiro, os salários não são compatíveis. Os comerciantes, gente, eles querem pagar um salário insuportável para uma pessoa. E o fato dessa pessoa ser um jovem de 18 anos, isso não significa, gente, que ele não tem responsabilidade. Hoje em dia, um jovem de 18 anos, gente, ele paga a faculdade dele, ele paga o curso técnico, às vezes ele sustenta um pai, uma mãe que ainda não se aposentou, ele sustenta os irmãos pequenos, ou às vezes ele é o caçula, ajuda outras pessoas que estão na casa precisando. Não é porque existe uma pequena parcela de jovens que não quer nada com nada, não quer dizer que esses jovens, gente, representem os demais, tá? Por aí a gente já começa. Porque eu vejo essas pessoas se queixar, os comerciantes, não é todos, né? Não vou generalizar nada aqui. Mas a maioria fala, a geração Z não quer trabalhar. Só porque eles pegam uma porcentagemzinha que não quer nada com a vida, eles acham que todos os jovens não querem trabalhar. Isso é uma mentira. Pelo menos aqui onde eu moro, o que mais tem é jovem que precisa de um trabalho e não está conseguindo. Por quê? Eles vão em busca dessas vagas. Quando vai lá, é tanta exigência idiota. Você tem que morar perto, você não pode pegar duas condução. Eu queria que vocês, comerciantes, falassem isso também, que vocês não querem pagar duas condução. Ah, é porque eu tenho muito imposto, muito encargo. Enfim, né? Cada um vai defender seu lado, né? E eu vim aqui explicar o que está acontecendo, porque algumas coisas também, quando eu era jovem, eu já senti na pele. Tá? Muitas coisas. Então é muita exigência. Às vezes, gente, é uma vaga michuruca e pede um monte de coisa, uma escolaridade maior do que o que a vaga exige. Uma vez eu fui concorrer a um salário de faxineira, uma vaga de faxineira, exigiram ensino médio. Gente, para que será que você precisa de ensino médio, gente? Para poder você limpar um chão? Que você tenha conhecimento da função, tudo bem. Eu até acho correto isso. Mas você precisa de um ensino médio? Quando você for varrer lá o chão, limpar o mercado, a loja, você vai limpar o quê? Com trigonometria, com fórmula de Bhaskara? Você vai precisar disso? Você só precisa saber, pelo menos, ler o produto de limpeza.
Então, gente, é uma exigência idiota. Por que que é idiota? Porque está exigindo mais do que a pessoa pode dar. Porque a gente está num país, caso vocês não saibam disso, que o índice de analfabetismo é grande. Porque muitas pessoas têm que largar a escola cedo para trabalhar. E aí as gerações seguintes vêm sofrendo por causa disso. Certo? Então é injusto o país pedir mais do que aquilo que ele dá. Tem muita gente que ainda, infelizmente, teve que sair da escola para ajudar a sustentar a família. Aliás, desde os tempos passados já é assim. Mas ainda hoje existe. E não é só na roça, não. Na cidade, sim. Tem muita gente que é adulta, não conseguiu terminar nem o ensino médio. Então isso aí já é uma exigência absurda. Isso aí já cai até aquele argumento que a pessoa não quer trabalhar. Outra coisa, ambiente tóxico, né? É aquele ambiente o quê? Que os colegas de trabalho não têm respeito pelo outro, pratica bullying, tá? Desculpe a palavra, pratica bullying. Como que você trabalha num lugar? Gente, você passa a maior parte do tempo no seu trabalho. Tem que ser um ambiente de paz, tem que ser um ambiente de alegria. Não é obrigado todo mundo a se amar, mas todo mundo tem que se respeitar. Afinal de contas, você passa 8, 12 horas no trabalho. Tem gente que praticamente mora no trabalho. Sai de madrugada, chega de noite. Às vezes, final de semana, tem que fazer uma hora extra, tem que fazer banco de horas. Aí você trabalha num lugar onde você não é respeitado. Você trabalha, você dá o seu melhor, mas às vezes o líder, o encarregado, o gerente, ele prefere aquele funcionário só porque é amiguinho dele. Assim como eu já vi também muitos colegas de trabalho serem zoados, serem desmerecidos, e ao invés do patrão se posicionar como um líder, como um chefe, porque um líder nato, quando vê essa situação de bullying, ele se posiciona, ele chama em particular a pessoa que está fazendo isso e dá uma lição para que todo grupo não haja dessa maneira. Ao invés do chefe repudiar, sabe o que ele faz? Ele se junta com um colega de trabalho, né, só porque ele gosta às vezes daquele colega, aquele colega é amigo dele lá fora, para poder zoar o outro funcionário. O comerciante também não fala disso, a conduta dele, grita no meio das pessoas, chama o funcionário, a atenção de todo mundo, só porque às vezes tem uma bronca pessoal do funcionário. A gente tem também muitos comerciantes que colocam líder e gerente carregado que não tem competência para droga nenhuma. Ele tá ali como líder só porque foi indicado, porque às vezes é amiguinho do chefe, coisas do tipo. Ele não sabe nem como lidar com uma liderança. Às vezes o funcionário dele, o subordinado, tem mais competência para estar naquele cargo do que ele. A única coisa que ele se sustenta ali é no título, porque competência ele não tem nenhuma. Ele chama a atenção das pessoas na frente de todo mundo. Uma vez eu fui no mercado, eu estava no caixa, um gerente chamou a atenção do menino do caixa na frente de todo mundo. Eu me senti envergonhada. E ele nem merecia, ou ainda que ele merecesse, chamasse ele de canto. Porque se eu fosse esse funcionário que foi chamado a atenção na frente de todo mundo, eu colocava ele no devido lugar. Porque nós não estamos no tempo mais da escravidão, não. E depois muitos de vocês vêm aqui, trabalho tem, só não tem quem não quer trabalhar. Mentira, é porque quando está lá dentro não tem imprensa, não tem justiça, não tem ninguém para ver. Eu já passei muito bullying, eu já passei muitos casos que era até assédio moral. Tá? Assédio moral, gente, não é só aquele outro tipo de assédio, aquele assédio que você é desmerecido, desqualificado na frente de todo mundo por causa da sua cor, entendeu? E às vezes o gerente encarregado, ele tem bronca do funcionário, porque às vezes o funcionário também ele é mais estudado, ele conhece muito mais a realidade da empresa do que ele. Alguém tem coragem também de admitir isso aqui também? Porque para falar que as pessoas não querem trabalhar é muito fácil. Outro motivo, eu vou te dar outro motivo. Acúmulo de função. Você é contratado para a caixa, você tem que limpar o chão. Você é contratado para a caixa só porque às vezes não tem muito cliente naquele momento, né? Porque mercado tem cliente toda hora. Não só mercado, o comércio. Há momentos que não entra ninguém, mas há momentos que entra um monte de gente. A pessoa não pode ver o cara parado, a moça. Limpa aqui esse balcão. Isso aí é acúmulo de funções. Mas o lugar é pequeno, não tem como contratar funcionário. Isso aí é problema seu. Se você abriu o teu comércio, viu que não podia abrir, porque você abriu. Aí você quer jogar a responsabilidade no seu funcionário? Então esse é um dos motivos pelo qual você não consegue contratar. Quem sabe se você mudar a sua postura, a sua maneira de agir, porque é muito fácil falar que a culpa é dos outros, né? A gente sabe também que tem funcionário que é ruim, que enrola, mas eu acho que é menos os que enrolam e mais são os que trabalham. Quem é que trabalha num lugar de repreensão? Parece a escravidão.
E ainda o chefe fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gente, essa frase no dia de hoje já não cabe mais não. Você que é líder, você que é encarregado de uma sessão, de um pessoal, você precisa mudar um pouco mais seus conceitos. Eu tô falando aqui olhando pra sua cara. Você tem que mudar os seus conceitos, a sua maneira de falar com as pessoas. E ver, olha o mundo que você tá, o século que você tá. Não é como antigamente, não. Não é que você tem que dar moleza. Não, você pode cobrar atividade, você pode cobrar resultado, porque o funcionário tá ali para isso, mas é a maneira como você faz isso. Será que você é uma pessoa, é um sujeito macho, é uma fêmea para admitir que às vezes você também está errado na maneira como você lidera seu pessoal? Às vezes você passa a mão na cabeça da pessoa que não deve passar. E às vezes você chama a atenção de uma pessoa que tem valor na empresa. Como também eu já senti isso na pele. Eu estava trabalhando, eu fui chamada a atenção estando trabalhando, enquanto que a pessoa que não estava trabalhando, ela foi poupada, só porque era mais amiga, mais chegada. Gente, tudo isso rola no ambiente de trabalho. É que tem gente que não tem coragem de falar, como eu estou falando aqui, eu falo aqui na cara de todo mundo, para milhões de pessoas ouvir, tá? Para que você melhore sua postura. Não adianta só colocar um salário atrativo, não. Você tem que tornar o ambiente de trabalho também atrativo. Você tem que ter um pulso firme. Ter pulso firme não é ter pulso de escravidão para lidar com as pessoas, certo? Você tem que ter, você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que fazer um curso também de liderança. Não é só ter título, não. Esse é um dos motivos pelo qual ninguém quer esse servicinho de merda, por causa disso. Outro, depois do acúmulo de funções, né? Um monte de exigência. Ah, você tem que ter boa aparência, né? Exige um estudo maior do que a vaga exige. Eu sei que cada vaga, gente, tem que ter um perfil e tem que ter uma qualificação. Mas exigir mais do que deve, tá errado também. Os dois extremos tá errado. O outro, preconceito na idade. Ou quando é muito ou quando é pouco. Quando é muito novo... Ah, você não tem registro na carteira, lógico. Um jovem de 17 anos, de 18 anos, está acabando de sair do ensino médio. Ele nunca trabalhou, ninguém deu oportunidade para ele. É lógico que a carteira dele vai estar branco. Precisa ser muito inteligente para perceber isso. Dê você uma oportunidade. Treine o teu funcionário do baixo até ele chegar no alto, que aí você vai ter, né, um funcionário bom desde os tempos menores. Eu sou de uma época, gente, de trabalho, que numa indústria, num comércio, a pessoa encarregada fazia o quê? Pegava aquele funcionário novo, treinava ele desde as vagas mais simples, para ele ir conhecendo a realidade da empresa, até ele formar um grande profissional. E às vezes, aquele funcionário que começou a ser treinado desde pequeno, de repente atingiu as colocações mais altas, porque ele foi testado. Ele não caiu de paraquedas simplesmente porque tem um diploma ou porque tem um rosto bonito. Hoje em dia, o comércio quer pessoas bonitas para trabalhar, quer para chamar a atenção dos clientes, né? E às vezes é muito nova. Não, as pessoas novas, porque tem que ser de uma cor padrão. Tem shopping que você vai por aí, você não vê uma vendedora da minha cor. Então, seus clientes que serão recebidos por essas pessoas vão ser clientes apenas brancos? Você está atendendo uma clientela de todas as faixas etárias e cores. Você sabe que isso aí existe também? Só que lógico, né? Na hora que está contratando, eles não vão falar que você não tem o perfil, entre aspas, por causa da sua cor, por causa da sua idade, por causa dos processos, tá? Uma pessoa de 50 anos, vocês não querem para trabalhar. Uma pessoa de 50 anos ainda é muito produtiva, porque as pessoas hoje estão envelhecendo com mais qualidade. Não é todo mundo que tem 50 anos que é cheio de doença, que é cansado, não. Tem gente que ainda pode, entendeu? Se dá muito no ambiente de trabalho. E vocês não querem a pessoa por causa da idade dela, porque a faixa etária dela você considera alto demais. Uma vez eu fui fazer uma vaga no serviço, né? Eu fui concorrer a uma vaga. Ah, você não tem o perfil. Sabe o que eu falei pra pessoa? Eu falei assim, ó, esse servicinho de merda de vocês, nem perfil tem aqui. Porque para esse salário, era um salário michuruca de menos de R$1.000. Tá? E ainda num fast food. Eu não vou falar o nome porque eu não posso ficar falando o nome. Uma pessoa cheia de vontade de trabalhar. Mas sabe o que pegou? Foi a idade. Foi porque a cor da pele não agradava. Entendeu? Então, é por isso que vocês não estão conseguindo contratar. Quando vocês largarem essas besteiras, essas frescuras todas, esse preconceito... começar a ter uma liderança de qualidade, vocês vão ter também funcionários de qualidade. Então eu dei meu recado, tá bom?
Eu não sou mais uma no YouTube a falar sobre assunto, não. Mas eu acho que ninguém falou da maneira como eu tô falando. Eu tô falando como uma pessoa que passou por isso, que teve propriedade, que tem propriedade para falar. Vocês ficam aí exigindo, vocês querem uma modelo às vezes. Vocês querem uma pessoa bonita pro teu comércio, para esse salário idiota aí que vocês oferecem. Hã? Será que não é por isso também que vocês não querem contratar? Vocês falam que as pessoas não têm qualificação profissional. Sério mesmo? Mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, não tem nem um terço que tem qualificação profissional para essa vaga que vocês estão oferecendo, idiota aí. Michuruca? Hã? Então vamos rever direito. Não é que as pessoas não querem trabalhar, que vocês são preconceituosos. Eu não tô falando com todos, tá bom? Deixando bem claro, bem parênteses aqui. Essa classe de pessoas que nunca acham o funcionário ideal. Eu não sei que perfil é esse de vaga que a pessoa nunca acha o perfil para uma vaga dessa. Até parece que é um cargo de alta diretoria, né? O cargo de vocês, tá bom? Obrigado. É isso aí o motivo pelo qual vocês não estão conseguindo contratar. Quando vocês procurarem rever isso aí, melhorar isso aí, você vai ver, vai fugir, vai chover funcionário bom na empresa de vocês, tá bom? Deixa esse preconceito de lado. Procura analisar a pessoa pela vontade que ela tem que trabalhar. Tem um pouco mais de paciência para treinar seu funcionário. As pessoas querem tudo assim agora. Tudo que é bom, gente, para ser forjado, para ser preparado, leva tempo. Tá bom? Se você gostou desse canal aqui, deixe seu like. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva. Eu sei que tem muita gente que vai ficar irado aqui com o que eu tô falando, porque a verdade dói. Parece que falar a verdade nesse país a gente tá cometendo uma infração, né? Mas eu fui aqui e vim falar a verdade. Tchau.